Olá, no Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos falar sobre a Década Internacional de Afrodescendentes, resolução das Nações Unidas para o período que começou lá atrás, em 2015, e termina em 2024. Na contramão desse reconhecimento, este ano, 2020, de acordo com especialistas, é marcado pela violência policial contra negros. E, como resultado, essa é uma das maiores ondas de protestos antirracista da história dos Estados Unidos. O movimento mundial ficou conhecido como Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. A onda de protestos nos Estados Unidos começou em 25 de maio, em Minneapolis, logo após George Floyd, homem negro de 40 anos, ter sido sufocado até a morte durante uma abordagem por um policial branco que ajoelhou sobre o pescoço dele. O gesto se transformou em símbolo de indignação e o movimento ficou conhecido como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. A imagem da violência policial ganhou o mundo e as manifestações atravessaram fronteiras. Os protestos e atos de violência acontecem em meio à Década Internacional de Afrodescendentes, Resolução 68237 da Assembleia Geral da ONU, para o período entre 2015 e 2024. O tema escolhido: reconhecimento, justiça e desenvolvimento. De acordo com a ONU, existem aproximadamente 200 milhões de pessoas vivendo nas Américas identificadas como afrodescendentes. Segundo as Nações Unidas, estas pessoas constituem os grupos mais pobres, com acesso limitado à educação de qualidade, serviços de saúde, moradia e segurança. Além disso, enfrentam índices alarmantes de violência policial e discriminação racial. E para debater o assunto, vamos conversar via Skype com Wilson Farias, doutor em Direito e promotor de justiça aposentado. Vamos conversar também com Milena Matos, advogada e subdiretora jurídica da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAN. Muito obrigado aos dois pela presença no nosso programa. Eu começo com uma pergunta ao doutor Wilson. Eu disse há pouco, doutor Wilson, que, segundo especialistas, este movimento, essa onda de protestos nos Estados Unidos é maior até do que aqueles protestos, aquele movimento pelos direitos civis lá da década de 60. O senhor concorda com isso? A que se deve essa explosão de protestos? Eu vou contextualizar o assunto. O 13 de maio de 1888 foi um dos maiores movimentos cívicos que este país já teve. Talvez maior que o das diretas já. Naquela época, devemos destacar a atuação do negro Luiz Gama, advogado, que antecedeu, e de Joaquim Nabuco, para mim, um dos maiores estadistas, embora fosse branco, lutou muito pela escravidão. Bem, digamos assim, o levante popular sensibilizou a coroa para que fosse formalmente o negro, digamos assim, conseguido a sua limitação apenas formal. No dizer do jurista Flávio Comparato, se nós tivéssemos, olhe bem, se nós tivéssemos uma reforma agrária naquela época, certamente nós não teríamos hoje uma democracia sem povo e um constitucionalismo meramente ornamental. O que significa isso? Nós não teríamos a pobreza de brancos e de negros, brancos diante do fenômeno da miscigenação. Se em 13 de maio de 1888 houve um levante popular que sensibilizou a coroa, eu observo que esses movimentos que ocorreram agora nos Estados Unidos, com a morte do negro George Floyd e de outros que acontecem a toda hora e que acontecem no Brasil a toda hora também, são importantes esses movimentos para sensibilizar a nação brasileira. Porque nós, olhe bem, nós não nascemos para ser jornalista, advogado, professor, nós nascemos para ser irmãos e só assim é que nós vamos adquirir a democracia nesse país. E eu vejo
Eu vejo esses movimentos que ocorreram agora nos Estados Unidos e que sensibilizaram a grande mídia como salutares, como muito importantes para, digamos assim, o combate à chaga do racismo. Porque o racismo não é um problema meu, não é um problema da minha coparticipante aí. O Brasil, o exercício do combate ao racismo é um exercício da cidadania. Doutor Wilson, eu queria ouvir um pouco a doutora Milena. O doutor Wilson trouxe reflexões importantes a respeito do racismo no Brasil, mas eu queria fazer a comparação com a situação dos Estados Unidos ainda, porque essa onda mundial, mais recentemente, foi lá que ela nasceu e ganhou uma repercussão que eu acho que até com consequências aqui no Brasil, né? Com repercussões aqui no Brasil. Na opinião da senhora, esse movimento, essa onda, é maior de fato do que aquela pelos direitos civis lá na década de 60? E mais do que isso, o que é que está causando essa onda maior, supostamente maior? É mais racismo? É uma organização maior dos negros, uma consciência maior da sua condição? Qual é a explicação que a senhora dá? Olha, sob o meu ponto de vista, pelos estudos, né, que nós fazemos em relação a essa questão do racismo, a gente vê que está todo mundo indignado e que essa indignação ela passou a ser uma indignação individual e ela partiu para o plano da ação. Então, essa repercussão nos Estados Unidos, os negros lá, eles já têm talvez um outro tipo de manifestação mais forte do que nós aqui brasileiros, né? Nós temos uma manifestação que às vezes fica muito mais dentro das redes sociais do que nós irmos para a rua e cobrarmos os nossos direitos de uma forma pacífica. E eu entendo que esse movimento realmente ele está trazendo à tona toda a negritude interna que estava com a gente, porque muitas pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de ser chamado de mimizento e outros termos que usam. Então, a partir desse momento, a juventude negra em si, que é a maior atingida pelas mortes, pelos assassinatos, inclusive no Brasil, ela está se juntando, ela está se unindo e chamando todo mundo para lutar contra o racismo. Porque, como o Dr. Wilson diz, o racismo é uma luta de todos nós. Então, não adianta somente nós, negros, lutarmos e nós não tivermos o apoio, principalmente dessa branquitude. Então, essa onda é uma onda, sim, importante. Eu acredito que vai iniciar uma ruptura do Estado, tanto do Estado norte-americano quanto do Estado brasileiro, em relação a esse olhar crítico para as situações de racismo que é tão escancarada no Brasil. E esse racismo agora ele está mais evidente porque nós temos câmeras, nós temos voz, as pessoas negras elas estão reconhecendo a necessidade de cobrar os seus direitos e de enfrentar todo e qualquer tipo de opressão. Então, eu espero que esse levante ele seja um novo marco para o combate ao racismo e realmente para que a Constituição ela não passe apenas de um instrumento formal, mas ela seja concretizada para a população negra brasileira. Dr. Wilson, eu tenho aqui números do Atlas da Violência de 2020 e que mostram a taxa de homicídios de negros cresceu 11,5% de 2008 a 2018, no prazo de 10 anos. Já a taxa de assassinatos de brancos caiu, ao contrário da de negros, caiu. O número é 11,5%. Desculpe, 12%. 12% caiu a de brancos, 11,5% cresceu a de negros. Essa é, na opinião do senhor, a maior ou uma das maiores provas do racismo, da discriminação, essa violência pode ser apontada como o maior exemplo? Olhe bem, eu tenho uma afirmação que sempre eu repito nas minhas palestras. Nós negros intelectuais, temos o dever ético de ir para a batalha, de colocar a cara para defender principalmente os negros menos privilegiados. Eu iniciei minha vida
com 15 anos de idade, combatendo o racismo aqui na região. Eu diria para a minha colega que aqui eu sou do tempo que havia clube para negros e clube para brancos aqui na região sul do Rio Grande do Sul. E eu recordo que numa formatura, olhe bem, numa formatura, eu disse que não iria pegar o meu diploma se eu não pudesse ir ao baile, porque só havia branco nos bailes. Passou o tempo e eu entrei na academia e fiz, inclusive, pós-doutorado em Buenos Aires, quando defendi o tema Racismo à luz do direito criminal, aspectos materiais e sociológicos, com incursão no direito comparado. Num dos congressos do Ministério Público, eu defendi uma tese, o Ministério Público na vanguarda do combate ao racismo. Enfim, eu dizia que haveria o Ministério Público intervir no dia a dia, porque nós temos que partir de coisas concretas e sair da retórica fácil. Olhe bem, agora há pouco houve uma decisão que vai ficar na história, minha querida, e tu és testemunha disso, a decisão de Luiz Roberto Barroso, fazendo que o Tribunal Superior Eleitoral dissesse o fundo partidário, o tempo da televisão deve ser para os negros iguais aos dos brancos, que não será nessa eleição, mas será para 22, fará com que Luiz Roberto Barroso permaneça por muito tempo na história, pois nós precisamos de políticas afirmativas, sim, em todos os níveis, e muitas vezes o Estado deve mediar a atividade privada, pois só dentro desse contexto é que nós poderemos diminuir essa criminalidade violenta, onde os órgãos policiais reproduzem o sistema atual. Eu acredito que a senhora concorde com o Dr. Wilson da necessidade dessas políticas e gostaria que a senhora explicasse por quê, se é verdade que a senhora concorda. Eu concordo, sim, muito com as políticas, né, de ações afirmativas. Quando nós falamos na questão das cotas, inclusive no julgado que o doutor citou há pouco do TSE, ela é uma questão que, para além de uma reparação histórica, ela visa realmente trazer uma igualdade, e a igualdade de oportunidades, que agora ela tá escrita para todo mundo de forma expressa no Estatuto da Igualdade Racial. Então, eu tenho que trazer para que todos partam do mesmo, tenham o mesmo ponto de partida. Não adianta eu ficar pautando a conduta apenas na meritocracia. Olha, eu passei no concurso público, é apenas meu mérito. Não, não é só o meu mérito. É o mérito de eu ter vindo de uma família preta estruturada, que me forneceu toda uma base para que eu conseguisse chegar a ocupar um cargo público, ser uma advogada pública, diferentemente de outros irmãos meus que não têm essa mesma oportunidade. Então, as cotas na universidade, no serviço público, as cotas eleitorais, elas vêm justamente isso, a reduzir a desigualdade no país, a dar oportunidade para que outras pessoas negras venham ocupar cargos de poder, sejam professores, sejam educadores de todas as linhas, sejam promotores, igual o belo exemplo do Dr. Wilson. E essas ações afirmativas, elas vão perdurar enquanto o país ainda relegar a população negra a pequenos serviços, a não dar a condição de uma educação pública eficiente, que faça com que os negros consigam alcançar uma vaga em universidade pública, por exemplo, a dar maiores postos de trabalho, e as ações afirmativas realmente elas concretizam esse princípio da igualdade de oportunidades. E tem pessoas que nós respeitamos todas as opiniões que não concordam com as cotas, inclusive está bem recente um debate na Câmara de São Paulo, do município, que o Fernando Holliday, que é um negro, ele tá realmente tentando a todo custo a revogar a lei de cotas no serviço público do município de São Paulo, e inclusive já foi aprovado isso na CCJ da Câmara. Ele está vendo isso como vitória,
e nós estamos vendo isso como uma derrota e certamente eu falo em nome da ANAM, que a ANAM vai estar muito firme nesse embate lá na Câmara de São Paulo, porque a gente não precisa retroceder, nós precisamos ter vitórias e continuar essa luta iniciada há tanto tempo pelos nossos ancestrais. Wilson, muita gente diz e repete sempre que o racismo é um problema da sociedade como um todo e não apenas dos negros. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, portanto, continuamos a conversar sobre esse assunto. Olá, o Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje nós falamos sobre a década afrodescendente e a onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. No bloco anterior, eu deixei aqui uma pergunta no ar para um dos nossos convidados, o Dr. Wilson Farias, promotor de justiça aposentado. Dr. Wilson, eu lhe perguntei, muita gente diz que o racismo não é um problema exclusivo dos negros, é um problema de toda a sociedade. O senhor concorda com isso? Por quê? Eu diria, pela minha experiência no dia a dia como jurista, o direito penal, o direito em si, ele ainda é impotente para combater o racismo. Há 70 anos foi criada a primeira lei, que era a contravenção, na realidade, a Lei Afonso Arinos, que tentava combater as condutas. Mas hoje eu estou tranquilo em afirmar que nós vamos resolver esse assunto no campo da educação. Então, nós, negros, nós, brancos, nós temos que, através da conversa, através da fala, através do diálogo, levar para os nossos irmãos negros ideias, familiarizá-los com a situação anterior e com a situação atual, porque o negro ainda continua sendo referencial negativo em quaisquer estratégias relacionadas à educação, saúde e emprego. E nós temos que sensibilizar e trazer os brancos para essa luta, para diminuir as desigualdades e para fazer com que, olhem bem, com que cada dia nós possamos sensibilizar a população para extirpar esse problema do racismo. Porque o racismo não é um problema exclusivamente de negro, embora no Brasil seja a cor da pele, dado a importação abrupta de negros para cá. Porque o racismo já existia na Grécia Antiga, no Egito, e o colonialismo, olhe bem, o colonialismo foi um reflexo do racismo. Eu digo e afirmo, essa década internacional de afrodescendentes, dando reconhecimento, justiça e desenvolvimento, ela é muito eficaz. Então, não tenho a menor dúvida em dizer que nós, negros intelectuais, mais uma vez afirmo, temos o dever ético e a responsabilidade de enfrentar a situação e de irmos ao encontro da sociedade para que isso seja diminuído. Dr. Wilson fez referência à década internacional de afrodescendentes, que, aliás, é o mote do nosso programa. É importante que a gente fale um pouquinho mais sobre esse assunto, porque isso foi decretado pela ONU em 2015, vai até 2024. Portanto, nós estamos aí mais ou menos no meio da década internacional de afrodescendentes. Dá para a gente fazer um balanço das iniciativas que podem ser registradas até agora? Qual é o balanço que a senhora faz? Guilherme, ao meu ver, essa década, como o Dr. Wilson falou, ela é extremamente importante para que ela traga uma visão do que os negros passam, né, em todo o mundo, não só no Brasil, no continente americano. E uma situação que eu vejo em relação a essa década é o desconhecimento. Porque nós que somos intelectuais, que atuamos nessa área, nós temos conhecimento da década, da Convenção da Eliminação, né, de todos os tipos de racismo, em relação aos instrumentos de promoção da igualdade racial,
mas grande parte da população negra a quem se destina essa década não tem conhecimento que essa década ela está em vigor. Eu entendo que o Brasil ele precisa atuar de uma forma efetiva, que nós precisamos ter pessoas nos espaços de poder para concretizar essa década, para que não seja, infelizmente, algo que fique no papel e que não tenha mudanças eficazes que nós precisamos ter aqui no Brasil e também no mundo todo. Doutor Wilson, e quais são os principais desafios para esses últimos 4 anos da década internacional de afrodescendentes? Eu imagino que a lista é grande, né? Muitos juristas criticam a atuação do direito internacional dizendo que não existe direito sem sanção. Eu diria que tudo fica no campo da solidariedade. E nós, no Brasil, nós temos que ter solidariedade, sim, para os brancos pobres, para os negros que não têm as mínimas condições, e a única maneira que nós vamos mitigar isso é com que hajam ações efetivamente concretas. Porque leis, nós já temos nesse país demais. Nós temos uma lei de execução penal que no papel é ótima. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Mas nós temos que fazer efetivá-las. O Estatuto da Igualdade Racial, que foi arquitetado e cujo relator é negro, o Paim, fez com que nós tivéssemos uma legislação de primeiro mundo, mas falta nós implementá-lo no dia a dia. Nós temos leis que tratam da educação, como a 10.639, e aqui no Sul. Aqui no Sul eu diria que ele é letra morta, razão pela qual os intelectuais negros, a Fundação Palmares, que faz um trabalho excelente em São Paulo, que o meu amigo José Vicente é um líder, nós devemos sensibilizar as instituições como a magistratura, o Ministério Público, porque não é possível que um juiz dê, numa sentença, uma condenação se referindo à raça. Então, é através da educação que nós poderemos resolver e não digo todos os problemas, mas dar uma democracia efetiva para as pessoas. Nós estamos falando da magistratura, do Ministério Público, dos governos e o movimento negro em si. Doutora Milena, a senhora diria que hoje ele está mais preparado para enfrentar o racismo, lutar pelos direitos dos negros, do que estava aqui, falando do Brasil, do que estava 10, 15, 20 anos atrás? Eu entendo que sim. Hoje, né, atualmente, e das décadas atuais que eu consegui vir acompanhando, nós temos um movimento bem mais estruturado, um movimento que conhece a legislação que nos ampara, e nós temos muito segmento também agora da advocacia racial, com cursos próprios para que os negros, né, juristas, possam se aprimorar em defesa do nosso povo. E eu cito até o doutor Irapuan Santana, que é um jovem, né, negro, doutor agora em processo civil, que eu fiz um curso com ele que ele diz realmente isso. Agora os nossos movimentos negros, eles estão estruturados. Nós andamos com o Estatuto da Igualdade Racial, não só com a Constituição Federal, na ponta da língua. Então essa é a maior defesa. A nossa maior defesa é a ação, é o intelecto. Então nós estamos numa rede. Lógico que nós sempre temos, né, aqueles que são contrários, aqueles que por algum motivo não querem se posicionar, não querem enfrentar as demandas, mas o movimento negro em si está estruturado. Nós temos uma força muito grande que nos une, tanto por essas mazelas sociais, tanto pensando no Brasil que nós queremos deixar para as futuras gerações. Tivemos o caso do violoncelista também, lá da orquestra do Rio de Janeiro, que foi preso indevidamente, sem nenhum tipo de prova cabal. O movimento negro em si fez uma atuação necessária, os seus amigos, e em menos de 24 horas o juiz deu uma decisão justa de que aquela prova, um reconhecimento fotográfico, não era suficiente para mantê-lo na prisão. Então, isso demonstra o quanto que o movimento negro está unido, ele está se esforçando e está reconhecendo nós como sujeito de direitos. Doutor Wilson, a questão da violência policial, a doutora Milena acaba até de fazer referência a ela,
é um dos maiores problemas, certamente, mas há um outro que chama atenção, porque talvez esteja na raiz realmente da discriminação contra negros no Brasil, que é a questão da renda, do acesso a condições de vida, à educação, a empregos decentes, enfim, condições para que essas pessoas eventualmente possam progredir, possam se dar bem na vida como é direito de qualquer um outro. O senhor acha que isso mudou nos últimos anos no Brasil? Piorou? Em que situação, em que pé nós estamos? O direito penal talvez tenha sido importante até um certo ponto, diante da visibilidade que ocorre quando há condenações, mas nós temos que resolver o problema, no meu ponto de vista, dentro da educação. E no que se refere às prisões que ocorrem nesse país, o Brasil continua prendendo muita gente. Existem mais de 500 mil mandados de prisão, as estatísticas, não sei se são corretas ou não. O Brasil prende, as cadeias estão abarrotadas, mas nós prendemos mal. Nós temos que deixar a pena de prisão, como diz o Zaffaroni, que foi meu orientador na Argentina, como última razão, porque nós devemos usar as penas alternativas, as penas cautelares, razão pela qual eu entendo que é através dos meios de comunicação, principalmente, que nós devemos, digamos assim, lançar essas ideias. E quando a TV Justiça, numa época de pandemia, faz com que Brasília e Rio Grande do Sul estejam unidos hoje no combate ao racismo, e temos que sublinhar que o Ministério Público de Brasília faz um trabalho do Distrito Federal excelente no combate ao racismo, nós temos que agradecer a Marco Aurélio de Mello quando lançou a TV. Nós temos que reformar o sistema penal e principalmente o sistema processual, porque o grande problema, o câncer desse país é a burocracia impetrada no judiciário, onde um papel que sai daqui e vai para ali demora 3 meses. Então, não adianta muitas vezes recorrer quando os recursos são julgados muito depois. Então, não adianta nós, por exemplo, criarmos prisões para investigar. Nós temos que democratizar também o Poder Judiciário. Doutora Milena, voltando os nossos olhos novamente para o mundo como um todo, eu peço que a senhora volte a falar da década internacional de afrodescendentes, uma criação da ONU. Né? Começou lá, eu relembro, em 2015 e vai até 2024. E ao longo desse período, a ONU tem estimulado os estados nacionais a estabelecerem políticas, planos de ações para combater o racismo e todos esses problemas que a gente elencou aqui ao longo do programa. A senhora acha que esses estados, os governos do mundo como um todo, têm caminhado o suficiente nesse sentido? Sim, eu acredito que os esforços eles estão sendo insuficientes em relação a efetivar as medidas que a ONU coloca, né, enquanto justiça e desenvolvimento, em relação às políticas de promoção da igualdade racial, de eliminação de todas as formas de racismo e muito essa questão também de acesso à renda, né? Porque como o Dr. Wilson bem fala, o que vai conseguir que nós erradicamos ou reduzimos essas desigualdades raciais e sociais é a educação. E como que nós vamos ter uma educação de qualidade se os governos eles não implementam esforços nesse sentido? Então, o viés, ele vai muito mais partindo da educação, que é o princípio de tudo, e aí nós vamos passar a ter um acesso maior à justiça e um desenvolvimento dessa população negra, e um desenvolvimento tanto intelectual, quanto econômico, quanto financeiro, quanto de acesso à cultura, ao lazer e, principalmente, que nós estamos vendo nos tempos atuais, à saúde. O que aconteceu? Aconteceu que nós não tínhamos uma estrutura hospitalar. E olhe bem, eu não estou criticando o SUS, que o SUS, se não fosse o SUS, eu não sei o que aconteceria neste país. Mas acontece que a maioria dos negros
dos negros e dos brancos pobres não tem o quê? Um plano de saúde. E o que aconteceu na prática? Os hospitais, os hospitais já não tinham. Já aqui em Pelotas, morria gente nos hospitais antes de uma cirurgia invasiva, apenas para exemplificar. E então, o Brasil teve um tempo, olhe bem, um tempo para adequar-se, né, ao vírus que era violento, né? E então, o que aconteceu na prática? No meu ponto de vista, é que tinha que ter havido uma política linear que conduzisse o país de norte a sul. E isso não aconteceu. Mas hoje os hospitais estão mais habilitados em aparelhos, em profissionais adequados, intensivistas. Então, eu diria o seguinte, que enquanto não tivermos uma vacina que vai resolver a situação, as pessoas individualmente devem zelar-se, devem cuidar-se, não é verdade? Mas o poder público, olhe bem, o poder público deve caminhar para investir mais na saúde. Eu lhe peço, então, para a senhora dizer o que o Dr. Wilson também já disse. O que esperar até 2024 desse movimento todo internacional que se criou em torno da década? Olha, eu acredito que se nós realmente, o poder, né, público como um todo, ele tiver uma visão da necessidade de implementar os princípios e os objetivos dessa década internacional, em 2024, nós poderemos ter um balanço, sim, positivo dessa instrumentalização do que a década ela quer trazer, que ela quer realmente dar essa visibilidade aos povos negros, dar condições de acesso em todos os âmbitos, né? Inclusive um acesso à justiça e às decisões justas também. Precisamos ter pessoas nos espaços de poder que entendam as nossas mazelas e que elas que têm o poder é do povo. Então, o povo precisa deles para concretizar essas políticas públicas. É uma pena, mas o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço muito ao Dr. Wilson Farias, promotor de justiça aposentado, e também à doutora Milena Matos, advogada e subdiretora jurídica da Associação Nacional da Advocacia Negra, a ANAM. E, claro, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima!